Oi? Olá, boa Olá, noite. olá. Vamos ver se está ao vivo já. Aqui. Eu acho que tá. Tá, alguém apareceu aí. Tá. Oi, boa noite. Então, hoje a nossa live, para variar, eu sempre discuto um pouquinho antes. Eu tô com a Fuca, nossa nutricionista mais assim top na área de esporte. Ela tem realmente um conhecimento, porque na verdade você vive isso, né, Fuca? Eu vivo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, doutora Vânia. É sempre muito bom a gente poder compartilhar conhecimento com todo mundo que acompanha a gente há muito tempo e a gente trabalha junto há muito tempo. É né? muito tempo. Quanto tempo a gente tem de parceria? Pelo menos 5, Você 6 me anos. ajuda aqui Você na que me ajuda. A gente uns tem 5, 6 anos. uma coisa muito boa, porque embora a gente não consiga muito tempo para se ver, a gente tem uma força de equipe, de trabalhar e de acreditar uma no trabalho da outra que faz muita diferença. Muito. Então isso é um ponto muito forte que eu acho que em toda a equipe a gente precisa contar com aquela pessoa que realmente sabe muito sobre determinado assunto. E essa questão da Fuca viver uma vida na dinâmica da prática do esporte, ter trazido isso para o conselho de pacientes e profissionais do esporte faz muita diferença. Então, assim, hoje a gente estava falando um pouco dos diferentes pacientes, a forma como essas pessoas hoje têm seguido tendências e muitas vezes pecam pela restrição nutricional, acabam indo para uma linha muito forte em suplemento, mais distante do alimento. E não oferecem a energia suficiente para uma queima calórica e para uma manutenção de massa magra. Então, essa coisa que é o motivo da live é encontrar um pouco uma identificação com o que é que será que acontece comigo quando eu vou fazer um esporte e não tenho um resultado na eficácia de perda de peso, ou estou fazendo uma alimentação inteligente, com várias coisas que foram acopladas, tirei lactose, tirei isso, mas não consigo perder peso ou tenho falta de energia. Então isso acontece no teu dia a dia, né? Acontece muito. Eu acho que é importante, claro, cada paciente tem um metabolismo, uma genética, e eu acho que é importante englobar sempre um trabalho de equipe entre o médico, o nutricionista, o treinador, pela periodização do treinamento, pela periodização do objetivo com a biopedância, seja ganho de massa magra, seja perda de gordura, seja o que é necessário para cada um e realmente focalizar naquele objetivo do paciente. E hoje o que eu mais sinto, que eu estava conversando com a doutora Vânia, realmente no atendimento, no consultório, como a nutrição virou um boom, né? O que a gente está falando aqui, eu vivo o esporte porque eu sou uma atleta amadora pela paixão pelo esporte. Ao mesmo tempo que eu sou uma atleta amadora, eu virei nutricionista. Então eu caminho os dois juntos. Então eu estou formada há 14 anos e há 14 anos de nutrição com esporte e a nutrição virando um boom. Hoje as pessoas procuram muito informação que acaba bagunçando a vida, a saúde daquele paciente. Exato. Então isso prejudica demais. Não só a vida do paciente, mas hoje em dia nós, profissionais da área de saúde, a gente acaba apagando muito fogo do que leem e se automedicam. Então essa é uma preocupação muito que eu tenho no consultório, né? Procure sempre um excelente médico, nutricionista, treinador. Então hoje a minha maior preocupação, que eu mais atendo no consultório, é o que os pacientes têm dificuldade de achar do que consumir antes, durante e depois do treino. Seja o volume e intensidade de treino, seja o objetivo que for. Mas realmente tá bem bagunçado. Então essa coisa assim, o que come antes, durante e pós-treino, aí depende daquele biotipo, do objetivo e do perfil do exercício físico, se é um alto rendimento, se é um exercício de longa duração, ou se é um exercício simplesmente uma dança, uma musculação, vai jogar um tênis. Qual é a oferta necessária para aquele corpo funcionar, trazendo os reflexos positivos, que ou em geral vai ser perda de peso sem perda de massa magra, e aí aquele indivíduo que também precisa ganhar musculatura e que está fraquinho, ele pode sim ter uma oferta de
de um exercício acoplado à nutrição para poder ganhar estrutura e não envelhecer perdendo músculo e ganhando gordura, que é um cenário que a gente vê muito em mulheres dietantes. Então hoje eu atendi uma pacientinha cedo que busca muito um emagrecimento, ela teria um potencial gigante de ter mais músculo, mas por buscar restrição, ficou com uma musculatura muito pouco desenvolvida, o potencial de queima calórica está cada vez mais reduzido, Metabolismo porque lento. a biotipologia dela pediria um corpo maior. Então, para aquele corpo, ela é um indivíduo em sofrimento. Aí ela vai restringir gasto calórico. E aí o que fica? Aquele magro, de peso magro, índice de massa corpórea 20, 19, porém com uma adiposidade maior. Então isso tem muito em mulher, né? Muito. Tem mulher e tem criança, né? Tem todo tipo de paciente que a gente atende hoje com um erro na alimentação antes, durante e depois do treino é algo significativo. Então eu atendo também muitas crianças atletas, né? Que as mães trazem a mim para falar, ele sai da escola e passa 4 horas no clube fazendo atividade física. Aí você vai ver o biotipo da criança, você conversa com o pediatra, mesmo para uma criança atleta, a demanda de alimentação é diferente. Então a pessoa, a mãe acaba falando, nossa, meu filho ele tá com um sono tão mais profundo, ele está com dificuldade de acordar, ele está tendo déficit de atenção na aula. Isso tudo tem a ver também com a alimentação no esporte, mesmo para adolescente, para criança, enfim. Você está atendendo vários adolescentes, né, que eu sei, que essa busca realmente de inserir a prática do exercício físico na adolescência, como hoje a gente tem, né, os pais nem ficam tanto, então essas crianças vão para um esporte, para desempenho, elas vão ser cobradas. Então é muito importante quando a gente encontra na equipe de apoio, né, essa orientação que traz realmente um potencial para o desenvolvimento dessa criança no crescimento e no aprendizado, sendo um atleta, sem perder as outras competências. Sim, então isso é muito importante. É muito importante, né? Já tive casos aqui no consultório de atender um atleta mirim e ele estava mancando. Bom, resumindo a história, a mãe acabou levando ele no dia seguinte no médico. Ele estava com uma fratura por estresse, por má alimentação durante 6 meses de atividade física. Então ele estava com uma demanda baixíssima de massa magra. Olha. E realmente já começou com lesão muito criança. E isso também vem através da alimentação. Então a alimentação antes, durante e depois do treino é o que eu trabalho bastante, e eu vejo o quanto isso ajuda o paciente a alcançar o objetivo. Então isso é muito relacionado com a intensidade, volume de treino, periodização, exame de sangue. Então, isso... O que você usa de exame de sangue básico, que é assim, para você dizer se aquele paciente, as questões da neurose daqui, que a gente sabe que isso acontece. Eu não quero ingerir carboidrato, porque a hora que eu vou ingerir o carboidrato, eu vou ter um aporte de nutrientes e não vou queimar a minha gordura. Hoje a gente vê com a tendência do intermittent fasting, o jejum intermitente, uma estrutura de modelo de todo mundo fazer a mesma dieta. A gente já falou em todas as lives da individualidade bioquímica, do corpo de cada um, do fenômeno biológico e dos exames bioquímicos. Para você ter, a gente tem 2 padrões, né? A gente tem o indivíduo que tende a uma resistência à insulina, que é um paciente que vai mais para um padrão de ganho de gordura visceral, então acumula mais esses ácidos graxos livres no fígado, então tem uma esteatose hepática, e esse cidadão vem pedindo para você, doutora Fuca, eu quero emagrecer, não quero mais ter essa barriga, eu ouvi falar que eu vou fazer agora o jejum intermitente e vou jogar tênis. O que você acha disso?
Eu discordo, né? Realmente, eu acredito que o jejum intermitente, você pode falar melhor do que eu, mas são casos específicos. Para um atleta, seja jogador de tênis, seja um ciclista, seja praticante de musculação, existe o que é científico que a gente não pode mudar. E claro, a gente vai especificar para cada paciente. O científico a cada hora treino, a gente precisa de uma demanda de 30 a 60 gramas de carboidrato hora treino. Depende do volume e intensidade de treino. Se a ingesta não for pelo menos um mínimo para o carboidrato pegar gordura como fonte de energia nessa atividade física, ele acaba catabolizando, perde músculo, ganha gordura. Então isso não acontece em um treinamento. Uma coisa é a pessoa debilitada, uma coisa é o paciente sem atividade física. É um outro tipo de trabalho. Em atividade física existe a dosagem certa de carboidrato. Eu uso muito através do exame de sangue a parceria com o médico, né? Então eu estou sempre alinhando, buscando, porque eu sou nutricionista e deixo cada um na sua caixinha, mas eu gosto de trabalhar realmente alguns dados relacionados ao carboidrato, né? Quando eu vejo que a demanda do triglicérides está muito baixa, acabo falando, nossa, abaixo de 60 o triglicérides para homem e para mulher é baixa ingesta de carboidrato. Então, isso está lotado aqui, pessoal, é o que a gente mais vê. Moças que vêm para perda de peso, estão fazendo esporte, estão indo para dança, para o Muay Thai, fazendo boxe, fazendo lutas de diferentes formas, com um triglicéride em 40, 37. E eu falo, amiga, o seu corpo está comendo, né? O cérebro está comendo a perninha, porque a pessoa não pode ter o jejum da noite, acordar com isso e fazer um esporte. Sem sombra de dúvida. Né? Esse ano eu tive um caso bem específico de uma pessoa chegar ao overreaching, um atleta de ciclismo, paciente meu, chegar a um overreaching por fazer jejum e treinar bastante. Tá. O caso foi bem complicado, teve que parar 2 meses, 100% da atividade física. Então, o que acontece? Mas, nossa, meu triglicérides está muito baixo. Não sei, nunca tive problema de colesterol, meu colesterol está lá em cima. Então, isso é o começo que acaba indo o paciente, o triglicérides muito baixo, aumenta o colesterol, CPK alto. Que é a sobrevivência. É a sobrevivência. Então, o corpo começa a apitar ali, nesses marcadores para atividade física, sem olhar o resto, que é fundamental, que eu troco muito com o médico. Então, passo para o médico, ele vê muito TGP, TGO, vê insulina, enfim, todos os marcadores de exame de sangue que o médico trabalha com. Você valoriza bastante na tua rotina e esse dado para você, sim, claro que assim que você executa o esporte, depois de um treino você vai ter o aumento fisiológico, que é um aumento bom, construtivo. CPK acima de 400 passa a ser preocupante? Quanto você se preocupa? Depende também muito do treinamento do paciente, da periodização. Tá. Se está numa periodização muito intensa, volume muito grande, se ele fez o exame de sangue 2 dias, 1 dia depois, num treino longo significativo, tem que ver também os outros dados do exame de sangue para realmente validar. Tá. Mas é um marcador também importante, como todos os outros, né? Inclusive, série branca, série vermelha, muitas vezes abaixa muito rápido. A gente vê pelo treino excessivo, o leucócito cai muito. Muito. A imunidade cai, o paciente passa a ter herpes de repetição, ou vai ter viroses importantes, fica debilitado. Sim. Então isso acontece muito. E às vezes é engraçado, porque muitos homens atletas que passam no consultório, nossa, minha testosterona baixou, né? Todo mundo sabe que o esporte de alto rendimento, né? Ele acaba tendo tem um lado bom e tem um lado ruim. Pro homem tem o estresse significativo, que é né? além do estresse benéfico. Fala um pouco dessa diferenciação de quem faz uma prática de exercício numa fisiologia de dia a dia, não é um atleta, o que diferencia
né? A pessoa que faz um exercício físico, um atleta que você se intitula, eu acho que você é um atleta de alta performance, mas... Imagina, sou aprendiz ainda, mas gosto bastante. E essa questão do atleta de alto rendimento, como que você divide isso? Porque eu não sou boa desse assunto, quero aprender. Eu também sou sempre uma aprendiz, mas essa troca é muito gostosa. A gente... um mínimo, a gente sabe que o esporte de alto rendimento ele é muito oxidativo. Então, por isso que é muito cuidadoso a alimentação antes, durante e depois do treino e a suplementação com antioxidante para evitar toda essa, que eu brinco, que é a porradaria que a gente recebe desse esporte. Claro que tem um lado bom, mas tem um lado de cuidar. Eu considero um lifestyle que a gente considera mais saudável, que não seja tão intenso, tão volumoso, né? Então, por exemplo, eu considero o meu esporte de alto rendimento porque eu busco volume, intensidade para as provas de endurance, que são provas longas de 7 dias, bem oxidativo. Então, para eu poder fazer isso, não é que eu não vou fazer e eu tô querendo, isso é um suicida, né? Não, mas para eu poder fazer isso, existe pelo menos há 14 anos que eu cuido 100% da minha alimentação antes, durante e depois do treino e com a suplementação para evitar toda essa oxidação, essas células celular para isso, arterial, cardiovascular, o que eu vejo assim, os pacientes às vezes vão para um esporte de alta performance, de alto rendimento, que são provas maiores, provas longas, em demanda, né, de performance e resultado. E isso você chama de esporte de alto rendimento, é porque ele é prolongado, intenso. Isso é o que se classifica assim. O exercício de uma paciente que vai jogar tênis, ele não é um esporte ele não é um endurance, ele pode ser de alto rendimento se essa carga, intensidade do treino for muito alta. Se é um bate-bola lá na quadra, ele já não é uma prática de exercício. Por isso que depende muito da programação da atividade diária. Então, por exemplo, eu faço ciclismo. Se eu todo dia pedalar leve, isso não precisa ser um ciclismo de alto rendimento. Eu tô lá fazendo minha atividade física leve. Andando lá na Faria Lima. Exatamente. Que não dá para correr muito, você não vai atropelar as pessoas. Né? Então, assim, na ciclovia, na USP. Isso não é visto como um esporte de alto rendimento. Sim. Agora, se você for na USP andar loucamente, buscando velocidade e resultado... Isso, e depende, também não é só um dia, existe a periodização. Então, a periodização para uma prova, para um teste de alto rendimento que você quer evoluir os seus resultados, isso eu acredito que é um esporte que você busca a melhoria. É um alto rendimento, é o seu próprio alto rendimento, seja ele no ciclismo, na corrida, na natação, é você com você mesmo na sua melhoria. Eu acho que o esporte, que também é o jogar tênis, ele pode ter a mesma ou até mais intensidade do que o ciclismo. Depende do objetivo daquele paciente. Tem um monte de tenista... ele pode ser um profissional de tênis, né? E então, dar tudo na quadra e fazer vários treinamentos em alta intensidade para buscar resultados. Sim, e por esse isso cara, ele está fazendo estresse oxidativo, sim. Sim. Ele precisa saber o que ele come pré, durante, depois... Sim. E se ele vai fazer aporte de carboidrato, né, de suplemento, de vitaminas, minerais, qual é a demanda, né, necessária daquele paciente. E a gente vê muitos pacientes que são esses praticantes de esporte num grau de exigência mais alta, a gente vê envelhecimento coronariano. Sim. A gente tem pacientinhos incomuns que a gente já olhou ali e vimos placa. Aí você fala, ele tem um colesterol mais alto. Ele tem um colesterol que não é tão alto, mas foi oxidado pela falta de cuidados com essa prática de atividade física na vida dele. Você pode fazer, é muito saudável, é muito positivo, tem muita coisa bacana, mas é
tão importante você cuidar disso como você cuida da tua saúde diariamente. Então, o cuidado da alimentação para cada esporte é fundamental. Por isso que eu chego para os meus pacientes e peço, assim que ele muda intensidade e treino, para me avisar. Porque dependendo daquela mudança de treinamento, é necessário um outro aporte nutricional. Então esse cuidado não é só no dia a dia na alimentação, café da manhã, almoço e jantar. Principalmente antes, durante e depois do treino, com volume e intensidade. Então esse cuidado hoje em dia está aumentando graças o que a nutrição virou. Mas também eu vejo muita falta de cuidado, porque qualquer leitura a respeito de esporte e alimentação, a pessoa já pensa que aquilo é bom para aquela história. E cada paciente, eu vejo cada vez mais no consultório a sua individualidade, o seu esporte, como aquele corpo responde ao esporte, alimentação, suplementação. Tem pacientes que eu trabalho suplementos, tem pacientes que eu não consigo trabalhar. Então é muito específico para cada um. E quanto mais tempo a gente trabalha com o paciente, você sabe, você trabalha com pessoas, a gente acaba tendo feeling em relação a isso, o que é também, além da parte científica, a prática da vivência disso, que você vive o que você faz, eu vivo o que eu faço. Então isso acaba realmente dando segurança, não só para a gente trabalhar, para a gente poder aplicar com o paciente, mas ele se sente seguro para poder fazer isso e validar isso na vida dele de uma maneira muito positiva. Isso é muito, muito importante, que é esse conhecimento da linha do tempo desse paciente. Qual é a forma como essas intervenções foram seguidas, né? Então, assim, colocamos isso no modelo de treino, aí teve um resultado que não foi o esperado, vamos fazer uma nova mudança, uma intervenção. Porque o que né? Existe uma questão que o paciente que busca um resultado no esporte, ele tem uma ansiedade com isso, ele tem uma busca de resultado, e tem outro grupo de pacientes que é o que vem para perda de peso ou para ganho de massa muscular. Sim, são pessoas que estão bombardeadas de informações. Sim. E muitas vão buscar desde esteroide anabolizante, da prática simultânea de um esporte de alta performance com esteroide, aí o risco de placa, de ateromatose é bem maior, né? A gente vê muitos esteroides aí sendo prescritos geradores de placa, então o anastrozol, que é uma coisa que é para diminuir o estrogênio, para deixar os meninos mais definidos, traz uma redução da qualidade vascular. Então existe uma informação para esse indivíduo, para esse adolescente, formar placa desde o início da sua vida como esportista. Então a gente tem um envelhecimento prematuro da parte circulatória. Então a gente ir buscando milagres em termos de modelo operacional que garanta aquele secar e definir, né, que é o sonho de todo mundo, que eu acho um sonho perigoso, mas é uma coisa que é a nossa demanda do dia a dia. Você tem um misto, que é a pressão do indivíduo que te procura para resultado em provas, né? E os pacientes que buscam emagrecimento e definição. Sim. Isso é o teu mundo, É, né? o meu mundo. E hoje são trabalhos completamente diferentes. De um para outro, e parece até, sendo esporte, o mesmo mundo. Mas não, porque tem muito no alto rendimento, os atletas pedem perda de peso significativa com ganho de massa magra. Às vezes o ganho de massa magra nem tanto, mas o perda de peso, porque hoje em dia, por exemplo, no ciclismo, você trabalha a relação peso-potência. Então, quanto mais leve você for, mais potência você tem na bike. Sim. Então, isso é um ponto significativo. Só que isso a gente tem que trabalhar a individualidade de cada um. Até que ponto esse emagrecimento ele deve ir para gerar uma potência sem que isso atrapalhe na potência da bicicleta. A mesma coisa o paciente que quer um emagrecimento por estética. Atendo também. E o que acontece? O emagrecimento por estética, tudo tem um limite, né? Senão a pessoa acaba bagunçando os hormônios, acaba
tendo tem a amenorreia, perda óssea. Então ela fala, ai, nossa, eu fiz esporte a vida inteira e tô com osteopenia aos 30 anos. Ah, por que será? Redução de nível estrogênico, catabolismo, Sim. deficiência vitamínica por restrição nutricional. Sim. Então a gente tem muitos medicamentos que interferem negativamente nesse setor. Tem até esses bloqueadores hormonais, aí bloqueador de estrógeno para ganhar massa sem ganhar gordura. Então tudo isso é uma linha de trabalho que não é aquilo que você acredita, e eu sei bem. O trabalho da FUCA é um trabalho muito de consciência, né? A gente tem bons profissionais aqui, tem alguns que têm realmente um trabalho em esporte que eu olho e falo, eu tenho orgulho de ter uma equipe que acredita em nutrição como uma fonte maior de apoio à saúde global, né? Não é uma coisa em que vai ter sempre a oferta de anabolizante anterior a uma mudança de estilo de vida e um aporte de nutrientes de maneira correta. Então isso é muito forte, né? E pela longevidade na saúde no esporte, né? A longevidade no esporte, ela também significa isso, né? Você conseguir também ter esse mesmo prazer no esporte por muito tempo, cuidando de tudo isso, porque seria muito frustrante, por exemplo, eu fico me imaginando eu como atleta amadora que gosto bastante de esporte, e se às vezes o resultado não só estético, físico, busca de resultado em provas, toda hora tivesse uma frustração. Ela existe, claro, mas você saber que você está fazendo o melhor, principalmente para a tua saúde, o resto vem aclopado. Você vai entender o teu dia a dia com aquele esporte, você vai entender com inteligência as suas escolhas. Então isso faz a diferença para a tua saúde diária. Você consegue fazer a tua atividade física, trabalhar, dar conta de casa, sem estar prejudicando a tua saúde. Você tem energia para poder ter uma demanda em relação a tudo isso. E é a coisa que a gente falou já até com o Felipe aqui, né? A gente imaginar que quem pratica esporte de alto rendimento, ele tem saúde, muitas vezes é dos pacientes de maior risco. Maior cuidado, né? Porque tem lesões, tem as questões do estresse oxidativo, tem a exaustão, as oscilações hormonais. Então existe uma demanda e uma atenção gigante para aquele indivíduo ter a satisfação com o resultado e com os desafios e a motivação do praticante do esporte. Sim. E assim, as pessoas me conhecem, sabem que eu não faria uma prova que você faz nunca. Mas eu tenho que respeitar que isso é um desafio gigante na tua qualidade mental, que isso te dá sentido, dá o grupo que você pertence, o time. A endorfina, o esporte, o trabalho em equipe, os lugares. Tem um aspecto positivo. Tem aspecto positivo, que, né? Por exemplo, na infância, adolescência, isso versus um grupo usuário de drogas ou que vai para balada beber até as 5 da manhã. Então, assim, no mundo a gente acaba ofertando as fontes de motivação e prazer. Sim. E na adolescência, a vida da criança que pratica esporte, ela é uma vida de integração social mais positiva para se tornar um indivíduo adulto saudável. Sim. E aí ele precisa ser orientado só para não ir para o exagero, para essas tendências que vêm hoje acoplando, né, resultados sem a saúde. E aí trazendo, sim, vício de usar coisas para ter performance, para perder peso. Mas se a gente conseguir traçar esse caminho, então eu acho que um paciente que a gente olha e fala assim, como eu poderia colocar a inserção do esporte como um modelo e estilo de vida associado à nutrição inteligente e a uma prática do esporte acompanhando, né, a vida dessa criança para se tornar um adulto saudável. Então isso é muito bom. Então hoje é um grande ponto, acho que teu no trabalho que eu tenho visto, é encaminhar essas pessoas para ser um esportista com saúde a longo prazo. Isso. Não vai ter vida curta. Sim, e acho que a vida curta acaba prejudicando
todos os outros aspectos da vida dele, né? Não vira uma coisa de lifestyle. Por mais que tenha demandas de tempo, de periodização para uma prova, também saber equilibrar quando não é prova, o quanto se sente saudável na prática amena da atividade física. Então isso também é importante para quem não é atleta profissional. Que é a diversão. Que é a diversão. O lazer, então, a diversão. Acabei de fazer uma prova, não tenho prova agora, então é fazer o esporte por curtição, não focada na minha planilha de treinamento. Claro que ela existe para fazer a periodização, mas agora é pós-prova, então agora a minha alimentação já mudou. Então o pré-prova era outra, agora mudou. O que você comeu antes de ir para a prova? Me conta aí pra gente terminar. Vamos saber os segredos da FUCA. Muito carboidrato. Muito carboidrato. Eu falo assim, tem nutricionista na clínica que come. Né? Eu sou uma delas. Eles comem. Eu olho o prato dela e falo, gente do céu, o que é isso? Pedreira aqui na casa. Ela come. Como come. bastante. Tem muitas que comem. Como bastante antes do treino, né? E só não especifico porque eu não quero que isso vire realmente algo significativo para alguém que está assistindo e comece a fazer isso e de repente isso não ajuda na vida da pessoa, de repente não é específico, Quebra o meu celular com a live na minha cabeça. Então eu como, claro, carboidrato pré-treino. Durante o treino eu faço uma ingestão de carboidrato, depende do volume e intensidade, com a hidratação, que eu acho fundamental, com sódio, potássio, magnésio, e faço uma recuperação muscular significativa também. E aí eu trabalho com vários frentes a respeito da recuperação muscular. Então, se é um treinamento mais intenso, volume, é tanto de carboidrato, tanto de proteína. Se é um regenerativo, é uma outra demanda. Então, para cada atividade física, o antes, durante e depois é bem específico para cada paciente. Então, dá trabalho. Dá muito. Dá trabalho. Muito. Mas é o que eu mais amo fazer e eu acho que isso hoje em dia é que eu mais me identifico porque eu vivo isso e eu vejo o quanto isso hoje em dia é significativo na vida daquele paciente que quer a perda de gordura, aumento de massa magra, seja performance no esporte ou até, como eu também atendo muitos pacientes que falam, eu comecei a pedalar agora, eu comecei a correr agora, eu tô muito cansado, será que a minha alimentação tá errada? Aí você vai ver, você muda alguns pontos na alimentação, que é a resposta, o feedback dele falando, olha, eu tô com uma energia, tô treinando, tô super feliz, volto em casa pra família, tô bem, então a disposição também é um objetivo que eu trabalho muito no consultório. A disposição diária. Porque quando você põe um esporte na vida da pessoa, aquele desgaste, ele precisa ser cuidado. Não está sendo cuidado, vai afetando as outras coisas da vida da pessoa. Então é significativo também. Seja um esportista mal-humorado. Mal-humorado, cansado, azedo. Né? Chega cansado, só quer dormir, né? Só quer dormir, não tem tempo para nada. Nossa, essa pessoa começou a fazer esporte, ao invés de ficar melhor, o que aconteceu? Um chato de galote. Só fala do esporte também. Também tem esses. Que fala só do esporte. E aí, enquanto pedalou. Ai, meu Deus do céu. Esse mundo, né? É um outro mundo. Mas é um mundo realmente muito gratificante. Então, muito bem. Nossa assistente de vídeos aqui, doutora Luana, que aprende todas as lives, já fica com tudo. É a aula semanal. A aula semanal, que é pra mim também, a gente pra sempre mim, tem. Então a gente aprende bastante, né? Tem perguntas, Lu? Eu tô gravando pro IGTV. Tá. Vocês conseguem ver isso? Eu não enxergo nada. Que a gente vai colocar lá também. Tá. Como é que eu vejo? Aí embaixo O visualizar aqui? Deixa eu encerrar aqui que eu vejo. Acho que fica mais fácil. Deixa eu ver, acho que não tem perguntas, hein? Vamos ver. Eu vi uma... Aqui, ó. Quais as referências você segue para essa orientação antes, durante e depois dos exercícios em relação às quantidades de macronutrientes? Aí é uma pergunta bem específica. Eu acho que tem que ter bastante livro. Bastante livro e Depois me manda um e-mail, um direct que eu te ajudo, porque é uma pergunta bem longilínea. É bem complexa para responder em um curto período. Sim. Porque
A ingestão de macronutriente, aí tem uma série de tabelas que a gente usa. Sim. E aí a gente tem que colocar essas tabelas para vocês. Olha outra aqui. Quais os exames vocês realizam para avaliar quanto e quais os antioxidantes e minerais serão suplementados? Na verdade, assim, esses parâmetros de nível no sangue de minerais e vitaminas, eles não falam muitas vezes da demanda celular. Então a gente não tem o que está acontecendo na célula. Muitas vezes os marcadores de catabolismo, de inflamação, estresse oxidativo, que não tem tanto na nossa rotina de consultório, mas existem marcadores, deoxiguanosina, alguns marcadores de estresse oxidativo, especificamente LDL oxidado, lipoperóxidos, mas não são feitos em rotina de laboratório usual. A gente pode pedir sim para um atleta, dá para pedir, mas assim, a ideia, a gente ter um marcador, assim, eu uso muito as questões nível de insulina, nível de resistência à insulina, que é o ROMA, mas minerais e vitaminas no sangue eu posso até pedir o nível plasmático, zinco, selênio, cobre, proteínas de transporte, ferro, ferritina, cobre, ceruloplasmina, o zinco, posso pedir esses elementos, que isso vai refletir objetivamente o que acontece nas reações químicas da demanda daquele indivíduo em relação ao seu perfil genético e ao seu estilo de vida, eu não posso jurar, eu posso deduzir razoavelmente, principalmente quando tem débito. Aí um zinco baixo, certamente, se eu tenho um nível de leucócito mais baixo, pede uma suplementação ou via nutrição ou via suplemento daquele mineral. Então, alguns marcadores de estresse oxidativo num paciente que tem alterações de enzimas com polimorfismos específicos de maior potencial para oxidar, esse paciente pode ter um benefício sim de uma suplementação vitamínica maior do que o outro. Faltam dados em rotina nossa que me falem da certeza. Né? Existe muito o que esse indivíduo está catabolizando, textura de pele, né? Esses parâmetros que são da leitura daquele indivíduo em relação ao seu tempo de demanda e o que nós estamos fazendo para pagar aquela demanda. Então, eu acho que um paciente ficar consumido, envelhecido, queda de cabelo, alterações da unha, perda de massa magra, tudo isso interfere sim nesse modelo de leitura, mas faltam mais dados em rotina laboratorial para nós. Em pesquisa tem muita coisa, mas no dia a dia um pouco menos. Perguntas novas aqui. CPK de 1.600 para uma pessoa do sexo feminino é muito alto? Muito alto, muito alto. Deve ter tido um treino mais agressivo. Hoje a gente tem aqueles treinos com a roupinha de contração, né, que são os eletroestimulação, tem dado umas CPKs bem altas, tá? Tem quebra de musculatura para aquele indivíduo se refazer. Pode ser que esteja fazendo exercício num grau pesado sem uma nutrição adequada. Isso acontece muito em restrição pesada de carbo. Sim. Né? E paciente que toma estatina também interfere. Dependendo dessa CPK, você pode ter lesão renal, né? Assim, se chegar no... É algo mais rabdomiônias e tem problemas. A gente pode também ter um significado de que existe uma lesão maior. Isso pode interferir em nível hepático e renal, pela quebra da musculatura, por redução de padrão de energia produtiva para se restaurar daquele treino. Sim. Você sabe, a Fuca sabe mais que eu disso, né, Fuca? Graças a Deus ela sabe mais que eu. Não, a gente... Juntas a gente raciocina e ajuda o paciente, né? Que é a nossa melhor intenção aqui. Tem uma pergunta interessante dela. Quando o paciente necessita perda de peso significativa e aumento de performance em cada prova, tendo várias competições a cada fim de semana? Essa pergunta é muito interessante, porque às vezes chega um paciente no 45
que eu falo 45 do segundo tempo, falando daqui 2 semanas eu tenho uma prova, eu quero perder 3 quilos. Então, assim, mesmo competindo todo fim de semana, por isso que a periodização é muito importante. Por exemplo, eu atendo muitos atletas que fazem Ironman, que geralmente é em maio, né, o Ironman Brasil. Então, eu falo, a tua chance de perder peso é até dezembro. Porque de janeiro a maio, que é a maior periodização do treinamento, mesmo competindo todo fim de semana, perda de peso com alto rendimento são os dois opostos. Então, a periodização da perda de peso, para quem é um atleta, ele tem que saber que aquilo é tão importante quanto um treinamento, que tem que ter a periodização também. Ah, isso é segredo, hein? Isso é segredo, porque aquela pessoa não vai conseguir, pela oferta necessária para o treino da prova, uma restrição suficiente para perder peso. E aí acaba, não dá. Eu falo para o paciente, plano ruim eu não participo. Isso depois da prova você quer emagrecer, a gente emagrece. Claro que tem isso que ela perguntou, provavelmente é perda de peso para alto rendimento. Por isso que é tão importante quanto o treinamento que eu acabei de falar. Então, é muito importante o atleta saber o objetivo dele. Com cada prova, eu quero ir lá passear, eu quero ir lá completar, eu quero treinar para ter um alto rendimento. Então, eu tive a oportunidade em 2012 de trabalhar com 5 atletas olímpicos para as Olimpíadas de Londres. Eles lembram, né, foram atletas da natação, que foi o Cielo, o Thiago Pereira, Henrique Barbosa, Nicolas Dillon e o André Brasil. Então, eles passavam comigo de janeiro a julho, que foi as Olimpíadas, toda semana. Porque o objetivo deles de janeiro a julho era as Olimpíadas. Então era trabalhado muito bem para aquela semana de exercício, para aquela semana de periodização de treinamento, para um objetivo, claro, que são atletas profissionais, com uma demanda que a gente nem consegue imaginar de treinamento. Então é isso, mesmo nós atletas amadores, a gente sabe a periodização de cada prova. Então é importante disso para não prejudicar a saúde. Então acaba prejudicando a saúde, acaba prejudicando aquela prova e aí vira uma frustração e não vira uma coisa boa na vida da pessoa, do atleta. Ah, muito bom, interessante essa visão que existe um momento para perda de peso. Sim. Então, para esse grau de demanda e exigência de uma prova que vai te arriscar o resultado, não é hora de fazer a perda de peso como objetivo. Aí é um outro momento. Como já teve pacientes que eu trabalho há 5 anos, são atletas de alto rendimento, por escolha própria. Tem paciente meu que quer fazer maratona abaixo de 3 horas, que é um resultado significativo de alto rendimento, e já trabalhamos com a perda de peso, trabalho com ele há 5 anos, então já trabalhamos com ele a perda de peso para ficar bem magrinho, para correr muito forte. Em 5 anos de trabalho ele já fez maratona 3 e 1, o sonho dele é fazer sub 3 se Deus quiser esse ano. A gente viu que com ele ele perder muita gordura e ficou numa faixa normal de saúde, ele não rendia tão bem em performance com 1 quilo a mais de gordura. Tá. Mas isso com muito exame de sangue, troca com o médico. Então tudo isso a gente avaliou e pelo feedback dele, qual era o caminho melhor para ele. Hoje, os resultados dele no treinamento de alto rendimento, ele tá, claro, não é só a nutrição que influencia, tem todos outros caminhos para o esporte, mas que 1 quilo a mais de gordura para ele se sente mais forte, ele consegue aplicar mais força. Você sabe que isso tem muito, né? E ele tá rendendo mais. É a sinalização de ameaça do baixo peso. Para alguns homens, isso tira a potência de motor. Inclusive para mim. Eu, como atleta amadora, eu me sinto melhor numa prova de endurance, 1,2 kg acima do que realmente eu gosto pro meu verão. Tá. Né? Então, assim, eu me sinto melhor, não cai minha resistência, A gente não pego pode gripe. Tá muito, então, né, no limite inferior para exigir tanto do corpo. inclusive para ele, para uma maratona, para uma prova longa de endurance. Então, o que eu falo, também existe um modelo de cada prova.
Tem a prova de 7 dias, a prova de 1 dia, a prova de 3 horas, a prova de 1 hora. Cada prova tem um tempo e uma intensidade. E isso também está totalmente ligado o quanto você vai deixar o teu paciente com a saúde, exame de sangue e a bioimpedância relacionado para aquele tipo de prova. Então, um paciente que vai fazer uma prova de 7 dias com gordura mínima, chega no 3º dia de prova, ele apita. Então é bem complexo. Eu acho que essa live foi super esclarecedora. Acho que para todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado. Para as dúvidas, a gente está aqui para ajudar. A Fuca está aqui no consultório todos os dias. Eu acho que é um prazer vocês poderem contar com ela aqui na equipe, para nós também. E realmente eu acho que isso traz muita mudança diante de tantos mitos, tantas verdades superficialmente colocadas e que não trazem aquilo que realmente o paciente precisa fazer e precisa acoplar para o seu dia a dia. Então, um beijo para todo mundo, até a próxima terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.